Olá, estamos aqui em mais um episódio do Falando Cast. Eu sou Carol Mazzucato e estou aqui nos estúdios InPlay da Implantar Telecom, a melhor internet para sua casa, para o seu escritório, para onde você precisar. 100% mineira, suporte próprio, 24 horas pronta para te atender. Vem comigo, que eu estou aqui com uma convidada para lá de especial. Falei para ela que ela era um presentão no meu podcast, e é mesmo. Então eu vou deixar ela se apresentar. Seja muito bem-vinda, Graciele Reis. Oh, muito obrigada, Carol. Muito obrigada mesmo pelo convite. Fiquei muito lisonjeada e surpresa. Carol, tem certeza? Com certeza. Então, fiquei muito feliz mesmo, né, por esse convite e tentar explicar um pouquinho aí da nossa trajetória aí, né? Eu sou Graciele Reis, sou joalheira. Hoje sou a proprietária da Noble Joias, né, uma marca aí que a gente está construindo ainda, numa fase de crescimento, numa fase de expansão, onde a gente tem o propósito aí de levar paixão e sentimento através das joias, onde cada joia entrega, ela tem uma história, ela tem um motivo, ela tem uma conexão, né, com o ser humano que vai estar usando. E eu fico muito feliz quando eu vejo os olhinhos brilhando quando eles recebem o nosso produto. Verdade, né? A gente estava... você fala muito de essência. Muito. Né? E de verdade. E eu acho que isso é tão importante nos dias atuais. Muito, Carol. Porque eu falo que a gente precisa vender a verdade. Se a gente não vende a verdade, é muito difícil a gente trazer para fora aquilo que a gente tem de essência, que ela está interna. Quando a gente tem máscaras, né? Pilares que vão nos tampando, né? Vai ficando os obstáculos cada vez mais difíceis. Então, essa plenitude de trazer as coisas de uma forma um pouco mais leve e de entender o objetivo do nosso produto, o objetivo do nosso serviço, para que ele serve, para quem ele serve, né? Como que a gente vai estar atingindo aquele objetivo. Então, isso é bem desafiador e gostoso quando a gente colhe os resultados. Super, nossa, não fala não, desafiador é todo dia. Todos os dias. E assim, hoje você atua mais assim, para as pessoas te conhecerem, né? Conhecerem o negócio, conhecerem o estilo do seu produto hoje, né? Sim. Conta para as pessoas. Olha, hoje a Noble, na verdade, vem um histórico aí de muitos anos, né? A gente tem, a Graciele tem muitos anos aí de jornada aí no setor de joias. E a Noble, ela tem 6 anos, né? Uma empresa ainda muito jovem, né? Mas uma empresa onde inicialmente ela começou através do atacado, fornecendo os produtos para os lojistas, para as redes de lojas, os atacadistas, revendedoras. E no meio da pandemia se transformou aí, né? Com todos os obstáculos que todos nós vivemos e sobrevivemos por ele, né? Que a gente não tinha previsão, não sabia nem o que era, como seria. A gente tomou uma decisão muito árdua, difícil, mas ela foi mais certeira de transformar a Noble realmente numa marca de varejo. Hoje nós estamos totalmente focadas no atendimento final do consumidor, né? O consumidor final do produto. E a gente tem os nossos pilares, que são pilares que trazem realmente uma personificação do nosso produto. Então, a gente tem ali as alianças, que é um produto que ele é recorrente, diário, independe de mês, de dia, de campanha, né? Nós temos aí os produtos personalizados, que é um grande diferencial nosso, onde a gente pode estar trazendo brincos, colares, pingentes, pulseiras, para todos os tipos e momentos da vida de um ser humano, se é uma formatura, se é um aniversário, se é a primeira comunhão, né? Todos os momentos que um ser humano passa no decorrer da sua vida, ele pode ser marcado por uma joia personalizada. E ela fica para sempre. Às vezes, ao invés de você presentear com outros produtos que percorrem aí um prazo de uso, o nosso ele perdura realmente marcado. Ganhei ali da Carol esse pingente que marca o dia da minha primeira comunhão, né? Fica uma coisa bem marcada. E o outro grande pilar nosso é que hoje nós somos a joalheria oficial de 6 times do Brasil. Então, nós temos hoje, dentro da nossa cartela, os 3 maiores times de Minas, né? O Atlético, o Cruzeiro e o América. Nós temos o Curitiba Futebol Clube. Nós temos o Santos, nós lançamos Santos Futebol Clube em outubro do ano passado. E vamos lançar semana que vem, até o final do mês, né? Palmeiras. Então, nós temos aí esse novo braço dentro da joalheria, que é trazer realmente
essa união das duas paixões, né? Uhum. Porque o torcedor, ele é muito apaixonado. Muito. Né? Então, assim, ele ferve pelo time. E também a joia, ela realmente ela é uma grande emoção, uma demonstração de emoção. Então, eu falo que Eterniza, né? Eterniza. E eu brinco muito, eu falo, gente, é o único produto que os times têm que pode ser usado 365 dias do ano e 24 horas. Né? Porque os demais você não vai sair com a camisa, com o squeeze, com o chaveiro, né? Na demonstração, mas quando você quer mostrar, né, que faz parte ali daquele time, né, faz parte, torce para aquele time, a joia está simbolizando ali o tempo inteiro por onde você perpassa, seja em momentos pessoais, seja em momentos profissionais. Uhum. E, assim, eu sei do seu foco super no cliente. Sim. Né? Eu falo, quem é seu cliente, ele é muito bem atendido, porque você tem como, assim, foco total nele. Sim. E eu falo que as empresas que, graças a Deus, têm essa ideia bem formulada, elas não morrem. Sim. Né? Porque não é só falar de atendimento. Sim, é muita água aí debaixo da fonte, né? Exatamente. E o que você vê hoje, Gra, de mais desafiador nessa questão do atendimento? Olha, em primeiro lugar, é treinar sua equipe. Acho que é um grande desafio. A gente está passando por um momento muito diferente do que há anos atrás, né? Onde as pessoas ficavam nas empresas. Né? Hoje a gente está com uma situação pontual, diante de talvez ainda um pouco um resquício, a pandemia é justificativa para tudo, não, mas a pandemia trouxe sim algumas situações de mudança de comportamento das pessoas, um grau de ansiedade muito grande, uma necessidade de resultados de forma muito rápida, né? Então, assim, a visibilidade da internet trouxe para a gente essa aceleração de uma vitrine que muitas vezes não é real, né? E aí as pessoas trazem esse julgamento, essa comparação, e aí começa a trazer a frustração. Sim. E aí acaba que o grande desafio hoje, em primeiro lugar, é o treinar essa equipe, porque, infelizmente, geralmente são equipes que estão tendo uma rotatividade muito grande de pessoas, não só dentro da minha empresa, mas a gente conversa de forma geral, né, com os outros empreendedores. E por mais que a gente tenta instaurar uma cultura da nossa empresa, quando ela está ali engajada, de repente aparece uma outra pessoa e você tem que começar do zero. E isso para qualquer empresa é custo, né? Para qualquer empresa. E não é só a política de retenção de funcionários. Vai muito além, né? Não é só uma retenção, seja por bonificação, por benefício, por salário, não é isso. É muito mais uma questão íntima, né, das pessoas, de buscar o seu próprio caminho, né, de buscar o seu próprio propósito e essas dúvidas que acabam acontecendo. Então, eu acho que hoje um dos grandes desafios que nós temos é manter uma equipe realmente motivada, manter uma equipe coesa, que ela realmente abraça a cultura da empresa, com o dono estando dentro ou fora da empresa. Que a empresa tem que funcionar, independentemente do líder estar presencialmente ou não. Com certeza. E formar pessoas vai muito além, né, de só você colocar para dentro, ensinar o que tem que fazer. Sim. Porque a gente está em desenvolvimento o tempo inteiro. O tempo todo. Então não para. Não para nunca. E aí vem a outra escuta, né? Que eu falo que o atendimento é 100% escuta. Sim. Então, a pessoa, além dela estar vamos colocar, ela tem que estar preparada emocionalmente para ela poder também estar ali disponível pela escuta do cliente. Porque vai chegar cliente de todas as formas, né, de todos os perfis. E a gente, no nosso caso, como é uma empresa voltada para a linha online, né? Sim. Então, assim, é uma venda muito fria. Por mais que a gente tenta humanizar essa venda, mas ela, do mesmo jeito que a gente está lá trabalhando o cliente, conversando com o cliente, do nada ele pega, nunca mais aparece, nunca mais responde. Você não sabe nem da onde que ele veio. Nada, e nem o porquê. Sim. Do nada, você está lá, a pessoa, vamos fechar, de repente, a Carol sumiu da tela, a Carol não responde mais, a Carol bloqueia. Então, você tem que ter uma preparação até para isso também, de você estar indo na boca do gol, de repente, ele é desviado. Então, são outros desafios também, esse trabalho
da venda online. É uma venda totalmente diferente do que essa venda presencial. Sim. E pensando aqui na sua história, né, agora eu quero falar do seu livro, que eu tive prazer aqui, né, de receber ele. E eu vou mostrar, e daí eu quero que você conte agora como que você traz, então, sua visão empreendedora. E me conta um pouco também já do livro. Gente, olha o nome do livro. Dona de Si. Tem dúvida essa mulher do que ela quer na vida? Perguntaram se foi eu que defini o título. Eu falei, não foi. Mas como assim? Mas a sua cara, eu não, gente. Eu só fui convidada. Nossa, dona de si, dona da sua carreira, dona do seu negócio. É quase assim, Graciele Reis. Sua participação neste livro, conta pra gente. Foi um carinho da Edila, uma pessoa magnífica, né, que pesquisou minha vida a profundo, não a conhecia, e ela sempre agendando, ela pacientemente me aguardando, e me fez esse convite, né, ela falou, Graciele, eu estudei a sua história, eu acho que a sua história tem tudo a ver para trazer para dentro desse livro aí, um estímulo, né, para as mulheres aí que querem empreender, entender o quanto que é árduo o processo, né? As pessoas acham, olham só o palco, mas não entendem dos bastidores, e muito menos a trajetória, né? Até chegar no bastidor para depois chegar num palco. E ela falou, não, a gente precisa relatar, e eu, não, jamais, realmente eu nunca tinha pensado, né? A gente está colocando em linhas, né? Em algumas linhas, um capítulo que foi feito com muito carinho, e isso me trouxe assim, um resgate maravilhoso, sabe, Carol? Porque no dia a dia a gente não para poder pensar para trás. A gente para o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro pensando no futuro. A gente está sempre projetando o que a gente quer amanhã, daqui um mês, do planejamento, daqui 3 meses, daqui 5 meses, daqui 1 ano. E a gente nunca para refletir daqui para trás. Olha o tanto que eu já cresci, olha o tanto que eu já alcancei, né? Olha o tanto que eu lutei, o tanto que eu fui resiliente, o tanto que eu tive de obstáculos, o quanto eu consegui passar, né? O quanto que eu colhi, ou o tanto que eu perdi, né? Porque o mundo do empreendedor, ele é o tempo inteiro dúbio, né? Ele não é só positivo, ele está o tempo inteiro, do mesmo jeito que você ganha aqui, você está perdendo ali, né? Você cresce aqui, cai dois degrauzinhos, sobe mais um, né? E aí a gente vai 2 centímetros para cima, 3 para baixo, vamos na régua, né? Então, assim, foi realmente, assim, muito, muito feliz mesmo. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Custei aceitar, porque a gente também fica receosa da exposição, né? Nós, mulheres, temos esse senso da autocrítica, né? Será mesmo, né, que eu consigo talvez impactar um olhar das pessoas com relação à parte do empreender e tudo mais? E eu consegui, através dessa leitura, que no início eu achei assim, nossa, Edila, eu não consigo escrever esse tanto de letras aí. E no final tive que sair cortando. Né? Porque a gente também não sabe o tanto que a gente tem de passagem aí. E foi um resgate assim, da minha essência, sabe? De entender que eu gosto de pessoas. Em qualquer coisa que eu faço, em qualquer momento que eu esteja, em qualquer momento, vamos colocar assim, porque nós somos multi, né? Nós somos várias pessoas em uma pessoa só. E quando eu comecei a entender desse livro, ele não fala só da carreira empreendedora, ele fala também dessa parte multi. E eu falei, gente, eu gosto de gente. Eu gosto de pessoas, eu quero ter em contato com pessoas, eu gosto de cuidar de pessoas, né? Que bom que nesse meu decorrer de vida foi através das joias. Mas poderia ser de outras coisas também, porque eu sempre, com certeza, estaria sempre buscando alguma forma de estar impactando o que eu tenho, o que eu gosto, para uma outra pessoa. Com certeza. E você falando isso é muito interessante, né? Eu venho falando isso muito para vários profissionais. Quanto tempo de experiência que você tem? Quantos cursos você fez? Quantas pessoas você conheceu? Sabe, quantos lugares você esteve? Quantos altos e baixos você passou? Isso é experiência, isso que te torna especialista. Exatamente. Não é um título, não é um certificado. São coisas que vão acontecendo ao nosso redor e a gente fala, mas isso não foi tão desafiador, mas você passou. Sim, com certeza, Carol.
E quando a gente para refletir, a gente se assusta. Uhum. A gente se assusta, que a gente fala assim, como que eu, né? Aquela palavra, como que eu dei conta? Mas realmente aquela mola que você está ali naquela propulsão de crescer, de não desistir do seu sonho, não desistir do seu caminho, né? Aparece que um obstáculo, você pula ele, se não tiver como pular, você empurra ele, né? Você vai dando seu jeitinho aí para poder acontecer. E realmente é bem desafiador. Não, são muitos anos, né, de uma caminhada. E eu falo que o viver a caminhada, ele não tem preço. E ele é um valor intangível que o ser humano leva para ele, apenas para ele. E não tem preço que se pague ou aquilo tudo que você vive. Então tem que deixar fluir, né? E vai. Deixa rolar. Deixa rolar e vamos resolver. E aos poucos, eu brinco na maternidade, eu falo, gente, eu sou mãe, tem 13 anos. Não me venham com problemas de adolescentes, de pré-adultos, de 20, 30, não quero nem saber. Exato. Eu quero viver o do dia de hoje. Amanhã eu vejo qual que é o próximo passo. Exato. Né? Porque é totalmente... E assim, a gente faz isso em todas as esferas. Todas. E aí, como que você visualiza, né? Porque você tem uma experiência muito extensa. Hoje, a questão de como que você se posiciona, como que você vê o mercado, como que você visualiza o futuro, diante de tudo isso que você viu, porque mais ou menos você foi obrigada a resgatar a sua história para você mesmo, primeiro. Primeiro, exatamente. Para depois passar ela para frente. E como que você vê isso tudo indo, né? Para o futuro, né? Claro. Qual que é o caminho que você vê assim, que força a gente, que é interessante a gente pensar sobre isso agora? A gente não vende produto. Isso aí para mim foi a maior descoberta que eu tive, Carol. Depois que eu entendi que a Graciele só pensava em produto e processo. Porque foi minha vida inteira, né? Eu só pensava em produto, eu achava lindo o produto. O produto é perfeito, produto com qualidade, está com preço acessível, né? Hoje a gente entende que não, a gente não vende produto, a gente realmente vende valor. E o valor, por acaso, está embutido o custo do produto. Né? A entrega vai o produto, mas a pessoa não está comprando o produto. Ela está comprando a experiência, está comprando a autoridade, ela está comprando rapidez, agilidade, atendimento, ela está comprando um combo quando ela vai até você. Então, assim, isso me fez chacoalhar, porque como eu tenho muitas décadas, né, dentro do segmento de joias, é uma disrupção muito grande daquilo que eu aprendi e que eu executei a minha vida inteira, de pensamento focado em coleção, título de coleção, pirâmide de coleção, quantidade de produto. E hora nenhuma ninguém queria escutar quem é o cliente. Nós... Desculpa. Imagina. Engasguei. Coisas que acontecem na gravação. Exatamente, ao vivo, né? Vamos lá. Super. Mas tá tudo certo, perdão. Então, assim, há décadas atrás, em qualquer tipo de negócio, na sua grande maioria, ninguém se escutava falar de estudar cliente, né? Era você impondo ao mercado aquilo que você queria colocar. Hoje as coisas se inverteram. Então, eu falo que eu estou muito mais, daqui para frente, muito mais imbuída no conhecimento do comportamento do cliente, no comportamento do marketing, o que é o marketing de verdade, como fazer um trabalho diferenciado e tudo mais, para atender essas pessoas e, por acaso, meu produto vai junto. Então, essa mudança de olhar, ela é doída, muito doída. Ela custa caro, porque você faz um exercício de tudo aquilo que você já aprendeu e você precisa desaprender, porque aquilo lá não é mais o valor que se entrega. Então, eu acredito que daqui para frente a gente tem cada vez mais, né, assim, a ideia de fortalecer essa entrega diferenciada que a Noble faz, né? Essas campanhas que a gente está fazendo, que está dando mexida aí no mercado, a gente está sendo muito elogiado pelos times de futebol, porque geralmente a gente não vê esse tipo de ações que a gente tem feito, né, com o nosso produto ou com outros produtos.
E aí, Carol, eu vou novamente refletindo. Sou eu, Graciele, naturalmente na frente da Noble. A Noble não está entregando nada mais, nada menos que a essência da Graciele. Né? Então, assim, isso que é ser genuíno. É isso que eu falo de essência. Porque você fala, o que você faz de diferente? Eu nada, porque eu estou entregando a Graciele dentro da minha marca. Né? Então, por quê? Quem me conhece do lado pessoal sabe que eu sou a bagunceira, que eu sou a festeira, que eu gosto de reunir, que eu faço essa conexão na família. Todo mundo fala, Gra, você é a liga da família, não adianta. Isso tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe. Quando eu vejo que começa a esfriar alguma, opa, parece que nós vamos arrumar uma festa aqui agora. Ela é muito animada. Né? Então, assim, eu tenho 2 filhos. Na época da pandemia, eu fazia festa com os meus filhos. No final de semana, dos meus vizinhos enlouquecerem, de colocar assim, Graciela é uma louca, ela está querendo, como é que era a palavra? Que não podia, aglomerar, né? Podia ter aglomeração, a palavra da pandemia era essa, né? Graciela está aglomerando pessoas estranhas dentro do prédio, aí o vizinho ficava, não, é só ela e os filhos, né? Porque eu falo que a festa, as pessoas têm um peso muito grande de custo, de estrutura, de número de pessoas, e eu faço festa com uma pessoa, com 2 pessoas, eu sozinha. Então, eu falo que o que eu tenho feito dentro da Noble não é um copia e cola, como a grande maioria do mercado, é a essência da Graciele mesmo, trazendo para fora do mercado, para poder todo mundo conhecer essa paixão que eu tenho aí para o nosso segmento. É uma coisa muito legal que você me faz refletir aqui, que eu falo e as pessoas às vezes ficam olhando assim para mim, eu falo, gente, não é que eu não tenho medo do concorrente, não é que eu não estou nem aí para ele. Só que quando eu começo a olhar demais, eu me perco. Sim. Eu deixo de entregar o meu melhor. Exato. E eu me concentro hoje no meu melhor. Sim. Eu não posso querer tudo, todos os trabalhos, eu não posso, porque nem eu consigo atender todo mundo. E tem gente muito boa fazendo trabalho também. Muito. A gente precisa, né? E você vem trazendo isso assim de um jeito que eu percebo, a gente tem que estar atento ao mercado. O tempo todo. Mas muito concentrado no que a gente está proposto a entregar. Essa entrega aí, que é o que você está falando, que vai você. Sim. Isso é inquestionável. E é engraçado, Carol, porque esse livro me trouxe essas reflexões. Falei, gente, sou eu. Eu estou fazendo aquilo que eu faço lá em casa, que ficava no escondido. E que muitas vezes na empresa você fala, não, na empresa tem que ter uma postura diferente. Né? Você já tem os rótulos de ser líder. Não pode brincar, não pode isso, não pode aquilo. Que você é uma líder. Como é que uma líder brinca? Como é que uma líder faz festa? Né? E eu faço mesmo. Fala porque a vida é uma celebração. E a gente tem que comemorar todos os dias, a cada passo. Né? E a gente fica mais tempo no trabalho do que com a própria família da gente. Então, se a gente não tiver também um momento de alegria, né? Em época de que eu faço lançamento, os funcionários brigam, que eles querem todos ir. Eu falei, gente, é trabalho, vamos lembrar aqui, por favor. A empresa precisa funcionar. Então, a gente leva uma parte, a outra fica chateada, né? Porque querem participar desse movimento aí, porque é um movimento que alegra as pessoas. É muito, é de muito engajamento. Muito. Tem que ter essa energia e tem que ter um nível de energia bom para fazer o que você faz também. Tem isso, faz quase parte do seu rol de competência. Exatamente. Que aí eu não sei explicar também não. Essa parte, já Graciela, mas que você tem? Eu falei, não sei, conversa com o Papai do Céu lá em cima, o plim-plim aí que ele me mandou. Essa vontade mesmo, que eu acordo feliz e eu falo, tem um monte de problema, minha filha, mas o meu sorriso no rosto não deixa de ter. Exato. Né? Porque isso aí eu falo que são os desafios do dia a dia da gente, mas a gente não pode perder a essência, Carol. Eu falo o tempo inteiro sobre isso. As pessoas realmente questionam, né? Assim, mas para mim isso é uma competência. Porque se fosse falar profissionalmente. Mas, assim como todas as outras, eu consigo tirar de você a sua competência de comunicação e desenvolver ela para mim? Não consigo. Não consegue. A gente vai desenvolver a comunicação, cada uma no seu quadrado, cada uma no seu tempo, estilo.
no seu estilo. E talvez eu consiga algumas coisas e você consiga outras e tá tudo bem. E tá tudo certo. Essa competência, essa energia, esse potencial de engajamento, ela é da mesma forma. A gente não encontra não é medida na forçação, né? Não é medida assim, vou moldar. Sim. Que a máscara cai, né, Carol? A gente não sustenta tanto tempo uma máscara. Agora, quando a gente faz de forma tranquila, leve, pode passar anos aí que fica, né? E é fator de sucesso para um negócio. Sim, com certeza. Porque o cliente sente. E eu ficava nos bastidores, né, Carol? Olha para você ver como é que as coisas, né, muda por completo. Na hora que você fala, opa, peraí, ninguém sabe quem é o fabricante, ninguém sabe quem fabrica, ninguém sabe de quem tem a competência da execução do produto. Na hora que a gente resolve sair da caixinha, né, do quadrado, você fala como que as coisas vão mudando ao redor da gente. Muito, muito, muito legal. E vem uma coisa que, assim, eu falo isso para todo mundo, eu também vivi isso, parece que a gente tem vergonha de falar do que é nosso. Super vergonha. Não é? Parece que é feio. Qualquer mérito que a gente tem, a gente não, em primeiro lugar, a gente fica em dúvida se a gente tem direito de receber esse mérito. Quando as pessoas falam de você, você fala, será? Né? E a gente fica com esse receio porque a gente vive nesse pré-julgamento primeiro inicial e acaba olhando para o julgamento dos demais, né? Eu escutei, livro de quê? Para quê? Para quem? Eu escutei. Para. Carol. Para. Então a gente precisa, né? É o que eu falo, existem pessoas e pessoas. E aí a gente fala assim, respondo tranquilamente. O livro não é para você. Se há tantas dúvidas desse jeito, não, já estão respondidas. Esse livro não é para você. É simples, né? A pessoa não tem que se sentir com necessidade de ter o livro, de ler o livro, né? Mas também não teria necessidade de depreciar uma pessoa que ela recebeu um mérito que ela não buscou. Porque a meritocracia, você não busca ela, você alcança. Sim. Né? Então você chega lá e com muita humildade mesmo. E aí muitas vezes as pessoas enxergam com um olhar deturpado. Né? Tá virando estrelinha, né? Começa os pré-julgamentos. Ou aquela frase clássica que eu adoro, você tem muita sorte. Não, sorte eu tenho um monte. Eu falo, sorte? Eu que acordo às 6 horas, que eu não consigo, eu queria acordar todo dia umas 8, 9. Eu que não acordo às 6. Eu vejo que essa sorte não vai aparecer. Mas eu tenho feito uma coisa, eu vou te ensinar. Qualquer pessoa que queira falar alguma coisa vai ter que falar com a minha mão. Ela tá cheia de rugas. De preocupação. Eu não. Isso aí. Fala com ela. Isso. Fala aí, fica à vontade. Tô nem aí. A gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais, assim, corajoso, né? Verdade. Corajoso. Hoje eu não ligo tanto, não. Antigamente eu ligava mais. Não, eu ligo tanto porque a minha mão fizer hoje fala que rugas imensas. Você não paga meus boletos. Não. Você não paga você não tem meu telefone apitando 24 horas. Ou se quiser, né? Ou se a pessoa quiser falar, pode até falar, faz um Pix que tá fácil. Aí eu aceito. Ou então faça a caminhada, né? Faça a sua caminhada também, que eu vou estar lá na frente te aplaudindo. Né? Mas o bom que eu acho que a gente precisa falar para essas mulheres, e eu acho que é tão importante falar, por isso que eu quis trazer você, porque eu te conheci, a gente passou por treinamento, durante a pandemia, né? Durante a pandemia. Assim... Altos e baixos. Altos e baixos. Mais baixos do que altos. Exato, muita coisa. E assim, eu te vejo como uma mulher muito forte, mas eu acho que a gente também precisa falar para outras mulheres que não é só coragem, não é só autoconfiança, mas é também da gente dar valor para a nossa história. Sim. Porque a gente sempre acha que vai ter alguém com uma história melhor. Mas Exato. A sua história, ela é sua. Cada um está plantando a sua. Exato. E tem o valor tanto quanto do outro. Não dá para você equiparar, porque o dia a dia, você nunca vai saber como que é a história do outro. Então, assim, é valorizar mesmo a sua história, a sua trajetória.
E não só para trás, pensando lá na frente. Onde que você quer chegar? Né? O que você quer com o seu trabalho? Ah, não, eu só quero pagar a conta. Tá ótimo. Beleza. Tá ótimo, né? Que bom. Porque tá cheio de gente aí que nem pagar a conta tá conseguindo, né? Então, assim, o que você quer com o seu trabalho? Ah, não, eu quero ter uma qualidade de vida. Não, eu quero ter uma aposentadoria boa. Eu quero ter um fim de vida com qualidade. Então, quer dizer, qual é o objetivo do seu trabalho? Ah, não, eu quero encantar pessoas. Eu estou feliz só de ver o rostinho das pessoas felizes. Né? Não é bem assim. Você tem que começar a planejar para você. O que você quer com o seu próprio trabalho. Né? E onde é que você quer chegar? Onde é que você quer alcançar? Né? E acaba que isso traduz em resultado para o negócio, né? Porque uma Com coisa certeza. é as pessoas acharem que a gente faz isso né, com um propósito maior, mas não, isso gera lucro. Claro. Isso traz resultado, realmente. Resultado. E empresa é feita para trazer resultados, né, Carol? É ilusão das pessoas. Não vamos falar, a gente tem um paradigma imenso de falar sobre dinheiro, sobre lucro, sobre faturamento, né? São palavras que não são conversadas em mesa, né? As pessoas não falam. E com essa mudança aí na época da pandemia, eu comecei a ter contato com essa nova geração do marketing digital. Eles só falam em números, eles só falam em resultados. Então isso para mim foi uma quebra de paradigma, assim, fora do comum. Porque, assim, joalheiro nenhum fala de número. Nenhum. Você vai falar quanto que você faz, quanto você fabrica, quanto que você faz, quanto você fatura, quanto você teve de prejuízo, nada. Você sempre vai responder a mesma coisa. Ah, tá tudo indo. Tá tudo bom. Ou tá tudo ruim. Foi bom. É só sinalização. Foi legal, né? Tá foi indo. Legal, tá indo. Tá podia dando. melhorar. Podia estar um pouquinho melhor. Só, né? E quando você vê aí uma nova geração trazendo, não, eu tive ROI de tanto, eu tive isso, eu faturei tanto, papapá, escalou na hora tal. Você começa a falar assim, gente, peraí, empresa, são números. São. Não adianta a gente ficar fingindo que não são números, porque elas são números. Não dá do se mesmo iludir jeito, mais. hoje, que eu tenho um monte de funcionários da faixa etária dos 20, eu mostro para eles também outros números que eles também não enxergam, que são os de custo. Quanto custa essa empresa? Quanto que temos que faturar para chegar no ponto de equilíbrio? Né? E são coisas que muitas vezes as pessoas enxergam lá, faturamento de milhões, aí acha assim, tá ganhando muito dinheiro, o patrão tá podre de rico. Não, ele tem milhões para pagar também. Né? Então, assim, o crescer dói também. O crescer até você chegar no ponto de equilíbrio nessa fase de crescimento é dolorido. Porque a grande maioria dos investimentos é tudo à vista e os seus recebimentos são todos a prazo, que é a mania do brasileiro. Pode pagar de quanto? Né? Quantas vezes? Divide, dá um descontinho. Né? Então, até você chegar nesse equilíbrio, numa fase de crescimento, ele é um processo dolorido, ele é árduo. É processo, né? Processo. Eu tenho um amigo, Léo, que ele até gravou comigo, que ele é lá de São Lourenço. E ele fala um negócio muito interessante, que é válido para todo negócio. A gente tem que pensar mesmo em processo. Porque você vai atender o cliente, se o cliente não ficar satisfeito, pode ser por um fator emocional. Né, de alguma coisa que ele sentiu, numa percepção, e daí você não consegue realmente contornar tudo. Mas o processo vai te mostrar o que deixou de ser feito, ou o que foi feito duplicado, ou o que foi feito errado. Ou o que é prioridade ou não. Exato. E não se trata de quem fez, mas sim se o processo aconteceu da forma certa. Porque ele fala, poxa, as pessoas não entendem isso e simplesmente falam, nossa, aquele funcionário não está dando resultado, eu vou tirar ele. Por que você não para pensar se o processo está sendo feito como deveria? Porque ele falou, a maioria dos erros, o processo não foi feito por completo. Sim. E aí a gente fica numa ilusão, né? Ele falou, senão a gente manda todo mundo embora, senão cada semana tem uma pessoa nova aqui. Ele falou, e as coisas não funcionam desse jeito. A gente precisa ser mais maduro de entender que processo, ele vai trazer o seu resultado, sim. E vai trazer para as pessoas que estão lá também. E é dolorido, tá? É. Nós estamos vivendo isso lá na empresa. As pessoas que estão chegando, eu falo, vocês têm
noção de onde que vocês estão entrando? Numa empresa que recomeçou há 1 ano e meio. Uma empresa que não tem a bagagem de estrutura, de processos definidos, voltado para a parte de varejo. Quem vem tem que estar com clareza que nós temos muita coisa para arrumar. Então eu brinco com os meninos, vamos lá, olha gente, o carro está acelerando, nós estamos trocando o pneu, trocando o retrovisor, de repente dá uma esbarradinha aqui, né? Arranhou o para-choque, a gente não pode parar o carro não, continua o carro andando e já dá um jeito de parar esse arranhão aí, porque não dá para parar num processo de crescimento. Mas quando você começa a ver o tanto de coisa para se organizar, porque não existe a empresa perfeita, em lugar nenhum, independente de qual escala que ela tiver. Então isso também é muita paciência, muita resiliência e compreensão, né, de falar assim, opa, as pessoas não estão preparadas, mas a empresa também não está preparada. Como é que eu quero que a Carol esteja preparada para poder fazer, se nem eu sei ainda qual é o processo correto daquele departamento, porque é tudo novo para a empresa? Sim, eu falo que eu tenho uma equipe hoje, né? E aí eu falo muito de uma coisa que você vai me entender, porque você é mãe. E eu acho a maior besteira quando as pessoas falam que uma criança não entende tudo que você fala para ela. Aí imagina, eu como mãe, eu como psicóloga, a pessoa fala isso para mim, eu vou tomar um café. Vou ali. Eu vou ali, eu vou tomar um café. Não, nem volto. Por quê? Quem é pai, quem é mãe, entenda a sua equipe, olha a sua equipe um pouco nessa forma de maternidade. Sim. Por quê? Se você não falar, as pessoas não irão entender. O óbvio. Exato. O óbvio tem então, que ser compartilha. Dito, olha, por que eu estou mostrando que esse livro tem X folhas? Que se ele tivesse Y, não ia funcionar. Você pega para você sentir. Você entende? Você está entendendo isso? E aí, quando a gente deixa de ser óbvio, a gente fica confuso. E a gente coloca a palavra que não deve. Isso. Ou a gente falta com a informação, ou a gente adiciona coisa que nem deveria. Sim. Então, eu aprendi muito, né, nesses 13 anos de maternidade, que, gente, desde 1 ano que eu sentava e falava tudo para minha filha, isso me serviu na questão da liderança. Sim. Senta, fala, abre, é uma conversa, não é uma inquisição. Sim. Olha, isso é errado, isso é certo, isso pode ser por conta disso, pode ser por conta daquilo. E é repetitivo, né, Carol? Quantas vezes você manda um menino tomar banho? E o tal do peraí? Não. Lá a gente tem o meu famoso... mais velho, eu chamo ele de peraí já. Ia. Oi, peraí? Não, eu ia fazer... Aí a gente até levou para o escritório, a gente começou a rir, contando a Mari. A gente lá falou, gente, o apelido da Mari é Maria. Ela vai até ficar brava se eu falar isso para ela. Maria. Aí todo mundo começou a falar, nossa, então fulano ia. É isso aí, isso aí. Então pronto, tipo assim, faz aquilo uma brincadeira, que o processo flui, as pessoas se engajam, entra no propósito. Sim. Só que parece que hoje os empresários não sabem fazer isso. Não sabem ter essa malemolência. Não. E isso custa. Muito caro. Custa, ué. Muito caro. Eu fico enlouquecida com essa rotatividade. Fico mesmo. E eu converso muito com todos eles. Eu falo, gente, existe os dois lados, né? Sim. A gente está vivendo uma situação que aí eu vou falar pelas empresas e pelas escolas, né? Que eu falo isso muito em rodada entre amigos empresários. Eu falo que as empresas e as escolas estão tendo que absorver várias situações de conduta, caráter, valor, que é base familiar. E as empresas estão tendo que resolver. Então, como conviver na sociedade, como respeitar o espaço do outro, como não pegar as coisas do coleguinha, né? Como não viver no meio de futicas e intrigas e etc. Então, são minúcias que a gente está tendo que revisitar. Eu, com minhas décadas passadas, não recordo de, nas gerações anteriores, a gente ter que passar esse tipo de situação. Sim. Isso nos assusta, né? Que a gente precisa remodelar isso. Então, existe, de um lado, um perfil totalmente diferente de profissionais no mercado. Existe, do outro lado, um perfil do líder que ele vai precisar aprender
como que esse novo profissional está chegando no mercado, porque senão você não consegue absorver. Você precisa entender como que essa pessoa pensa. Porque é assim, né? O celular da empresa e 3 pessoais. Você vai proibir? Não tem como proibir. Não. Né? Tem 3 pessoais lá, o pessoal toca o dia inteiro. O da empresa está lá em silêncio absoluto. Mudo. Coloca métrica, coloca resultado, Sim. coloca para poder atender, e é isso que a gente está começando a fazer lá na empresa. Porque a gente está nessa fase de reestruturação, eu falei, eu não estou preocupado com vocês no telefone, não estou preocupado se vocês estão batendo papo, não estou preocupado se vocês estão no Instagram o dia inteiro. Eu só vou te falar, meu bem, não tem resultado, não dá para ficar. Porque Sim, a empresa... entrega. Exatamente. São a empresa entregas. é número. Sim. É número. Não dá para ser mais, eu estava com dor aqui, estava com dor ali. Ok, hoje você está passando mal, amanhã você vai ter que desdobrar, porque o serviço não vai parar. Uhum. Eu não posso justificar lá no meu cliente, oi, fulana, a Carol estava com uma dor de cabeça hoje. Mas aí a Carol está com dor de cabeça hoje, de novo. Mas amanhã a Carol continua com a dor de cabeça. Ele não quer saber disso. Sim. Então é assim, a gente fala que é um samba, né? Que você fica rodando ali, cada hora num pedaço, para poder deixar a harmonia acontecer, porque é um desafio Deixa diário. acontecer naturalmente. Naturalmente. Desse jeito. Ô, Gra, conta que estão aqui para mim, o que você deixaria de dica ou uma mensagem? Olha, eu vou deixar uma mensagem principalmente para as mulheres. Os homens que, né, em respeito a vocês, viu, homens, mas eu acho que a mulher por si só, ela precisa ser motivada, ela não deixar o papel dela do eu ser inferior a qualquer outro tipo de papel que ela exerça, porque a mulher, ela exerce o papel de ser mãe, ela exerce o papel de ser filha, porque acaba que os pais vão ficando mais velhos, ela tem que cuidar dos pais, ela exerce o papel de amigos, né? E acaba esquecendo do eu dela. Então, assim, cuidar realmente para que esse eu seja em primeiro lugar, antes de qualquer tipo de situação, e que corra atrás dos seus sonhos, porque ele vai ser realizado. Né? E que você traga os outros pilares da sua vida realmente para dentro do seu próprio sonho, para você seguir em frente e ser feliz. Com certeza. Aprovo. Não adiciono nada. Muito obrigada. Eu quero que você deixe aqui suas redes sociais, onde as pessoas te encontram. Vamos lá. Olha, da empresa é @noble.joias e o meu é o Graciele Reis, tudo junto. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para as pessoas te encontrarem. Perfeito. Né, terem esse momento de eternizar Isso emoções, aí. que é a coisa mais linda. Exatamente. Te E agradecer, viu, Carol? Nossa, imagina, muito eu que te obrigada aí agradeço. pelo convite. Espero ter atendido aí as demandas. Mas mais que atendeu. Nossa, muito obrigada de coração mesmo. Fiquei muito feliz de ter você aqui. E a casa está aberta, viu? A hora que você quiser ir lá, está à disposição. Pode deixar, eu vou e você volte. Pode deixar, pode me convidar que eu volto novamente. Com certeza. Então, muito obrigada para você que ficou com a gente até aqui. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, vem com a gente. Até o próximo episódio aqui nos estúdios Implay da Implantar Telecom.